Fala, meus amigos, aqui é o Clóvis de Brasília. Então a gente sabe, a gente viu nos outros vídeos, que o termo arrancaram meu fígado surgiu nas revoluções comunistas. Porque depois das reformas agrárias na Rússia, na China, no Camboja e na Coreia, as pessoas passaram tanta fome que recorreram ao canibalismo. Então lá surgiram o termo arrancaram meu fígado, que as pessoas acordavam pelas manhãs sem os fígados, e provavelmente os fígados estavam sendo vendidos em padarias como patês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunismo, crimes, cartéis e máfias. Qual é a ligação, né? Qual a instrumentalização dessas coisas, né? Essa palavra é instrumentalização. Então hoje a gente vai falar sobre a instrumentalização das máfias pela KGB. Professor Olavo de Carvalho, ele defende que a KGB ela instrumentalizou todas as máfias do planeta Terra. E o que eu não acho que seja nenhuma surpresa, já que todas as máfias do planeta Terra são totalmente fundadas por sindicatos socialistas. O que não é nenhuma novidade. Eu até botei aqui essa nota. Quando eu era criança, né? Tá aqui, ó. Eu li os livros do Mário Puzo, o chefão da máfia italiana, enquanto ainda era criança, na década de 1990. Eu já sabia de tudo isso antes do Olavo se tornar famoso em 2016, ou seja, quase 30 anos antes. Eu já sabia, eu era criança, eu já tinha lido o chefão do Mário Puzo. Então lá ele fala que tudo quanto é máfia do planeta Terra é ligado com o sindicato comunista. Todas elas são ligadas com os sindicatos comunistas. Então vamos lá. A KGB ela foi criada em 1954 como a principal agência de inteligência e segurança da União Soviética, né? E o seu principal objetivo era garantir a segurança do Estado soviético, proteger os interesses do Partido Comunista e combater os oponentes políticos e dissidentes. A KGB tinha um amplo aspecto de responsabilidades, incluindo inteligência estrangeira, espionagem industrial, contra-espionagem, operações secretas e repreensão política. Durante a Guerra Fria, a KGB desempenhou um papel fundamental, né? Ela promovia o comunismo, né? Ela tinha também operações clandestinas, a KGB fazia operações clandestinas, e a KGB ficou responsável por monitorar e reprimir qualquer atividade política que considerasse uma ameaça ao regime soviético. E após anos da dissolução da União Soviética, em 1991, a KGB foi dissolvida e ela foi substituída pela Agência de Segurança Federal Russa, FSB. No entanto, muitos ex-agentes da KGB continuaram desempenhando um papel importante na política russa e em outras áreas russas. Então vamos lá, essa nota aqui do professor Olavo de Carvalho, né, eu fiz. O professor Olavo de Carvalho ele afirma que todos os grandes líderes comunistas do planeta receberam treinamento com a KGB, né? Lógico que depois da fundação da KGB em 1954. Ele inclui Fidel Castro e alguns dos líderes comunistas brasileiros, vários deles inclusive. Ele ainda declara que o serviço de inteligência russo controlaria todas as máfias mundiais, o que eu não duvido em momento algum. Vamos agora às máfias. A máfia mais conhecida de todas, né, a máfia italiana, era a Cosa Nostra. Quando você vê o filme do Poderoso Chefão, você vai ver várias máfias, várias famílias, né? E tinha também a máfia russa, que era a mais poderosa de todas.
As máfias são conhecidas pela violência, capacidade de corromper a autoridade e políticos, e também tem uma forte cultura de lealdade e segredo com membros, com juramento até de sangue para proteger os segredos das suas organizações. As máfias, elas ficaram famosas, né, mais ali até os anos 2000. E depois eles começaram, vários líderes mafiosos começaram a ser presos. A gente vê notícia deles aí nos jornais, né? Sobre os líderes mafiosos, você tem que fazer um estudo separado. O professor Olavo de Carvalho afirma que a KGB era a própria máfia russa. Você vai pesquisar isso aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, Olavo Podcast, aula 14. Então você vai confirmar isso aqui que eu tô falando, que tá escrito aqui. Isso aqui que eu escrevi. O professor Olavo, ele afirma que a KGB era a própria máfia russa e que ela dominava e seria o serviço de inteligência e apoio para todas as outras máfias mundiais. Conclusão, né? A KGB e as máfias são dois grupos que exercem grande influência em grande parte do mundo, né? A KGB era uma agência de inteligência e segurança, enquanto as máfias são organizações criminosas ligadas aos sindicatos comunistas e socialistas. Então, o sindicato de trabalhador em tudo quanto é país do mundo tinha sempre uma máfia. A máfia, apesar de que eram duas coisas diferentes, o sindicato era uma coisa, a máfia era outra, mas tinham ligações. Então, vamos lá. Os crimes da máfia italiana. Todas as máfias do mundo eram ligadas com sindicatos comunistas. Isso é amplamente difundido e falado em tudo quanto é livro e filme da máfia. Só que as pessoas não prestam atenção nessas informações. Se você pegar qualquer filme que fale sobre máfia, nesse exato momento e começar a assistir, vai falar que a máfia está ligada com um sindicato. E esse sindicato é um sindicato socialista. Vamos lá, a máfia italiana também era conhecida como Cosa Nostra. É uma das organizações criminosas mais conhecidas do mundo e está envolvida em uma ampla variedade de atividades criminosas. Alguns dos crimes comuns associados com a máfia italiana incluem extorsão, tráfico de drogas, assassinatos, contrabando, jogos de azar, a fraude, a corrupção, lavagem de dinheiro, sequestro e o tráfico de pessoas. A máfia italiana está envolvida com o tráfico de pessoas, incluindo tráfico de mulheres para a prostituição e tráfico de imigrantes ilegais. A máfia chinesa, a Tríade, é uma organização originada na China, que se espalhou por todo o mundo, e alguns dos crimes comuns da máfia chinesa são contrabando, tráfico de drogas, jogos de azar, extorsão, sequestro, corrupção, lavagem de dinheiro, prostituição, contrabando de pessoas. Vamos lá. A máfia chinesa está envolvida com tráfico de imigrantes ilegais, especialmente para a Europa e para a América do Norte. E assassinato. A máfia chinesa ela é responsável por muitos assassinatos, incluindo aqueles que se destinam a eliminar os seus rivais, aqueles que testemunham os seus crimes. Vamos lá. Crimes da máfia coreana. Olha o dedinho do cara. Esse aqui, alguma coisa ele fez, né? A máfia coreana também conhecida como Kakangpai. Kakangpai é uma organização criminosa originada na Coreia do Sul, mas também opera em outros países. Alguns dos crimes mais comuns, alguns, não são todos, da máfia coreana incluem jogos de azar, extorsão, contrabando, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sequestro, corrupções, assassinatos, prostituições, contrabando de pessoas. A máfia coreana está envolvida no tráfico de imigrantes ilegais. A máfia coreana. Essa aqui, ó. Kakangpai. Eu não sei como é que se pronuncia isso.
mas deve ser mais ou menos do jeito que está escrito. Kikanpai. Então eu imagino que seja isso mesmo. Então todas elas são ligadas com partidos comunistas e com sindicatos comunistas. Todas as máfias do planeta Terra são ligadas com sindicatos socialistas. Isso é um fato. Isso não tem como você negar isso. Vamos lá. Os cartéis latino-americanos. Cartéis é diferente de facções. Então vamos lá. Existem vários cartéis latino-americanos que operam principalmente com tráfico de drogas, atividades ilícitas. Abaixo estão alguns dos principais cartéis. Cartel de Sinaloa, no México. Cartel de Jalisco, Nova Geração, no México. Cartel Los Zetas, no México. Cartel de Golfo, no México. Cartel de Cali, na Colômbia. Cartel de Medellín, na Colômbia. Cartel Norte del Valle, na Colômbia. Cartel La Oficina de Envigado, Colômbia. Cartel Los Rastrojos, Colômbia. Cartel Santa Rosa de Lima, México. Então lá no México tem isso aqui. Vamos lá. O Partido Comunista Mexicano é um cartel de drogas. Isso é um fato. E o PCC é o Partido Comunista Colombiano. Isso é outro fato. Na Colômbia, o nome do Partido Comunista Colombiano é esse aqui, ó. PCC. Crimes dos cartéis latino-americanos. Vamos lá, tráfico de droga, lavagem de dinheiro, sequestro, extorsões, assassinato, tráfico de armas, corrupções. É importante lembrar que a atividade dos cartéis é ilegal e prejudicial para a sociedade e os governos estão trabalhando. Tá. Vamos agora ao tráfico humano. Tráfico humano é uma forma moderna de escravidão que envolve recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento. Então tem essas etapas que são as etapas em que ocorrem o tráfico de pessoas no mundo: recrutamento, transporte, transferência e abrigo. 1, 2, 3, 4 etapas. E muitas vezes por meio de ameaça, uso de força e outras formas de coerção a fim de exploração. O tráfico humano no Brasil tem também nos garimpos, tem muito tráfico humano nos garimpos. O tráfico humano é um problema global que afeta milhões de pessoas no mundo. Nesse estudo vamos discutir o tráfico humano, suas causas, efeitos e soluções. Causas do tráfico humano. Existem várias causas, Pobreza, desigualdade, conflito armado, discriminação, falta de acesso à educação e emprego, além de sistema de justiça criminal ineficazes. As vítimas muitas vezes são enganadas com promessa de emprego ou de oportunidades de educação, apenas para serem exploradas e escravizadas mais tarde. Além disso, as atividades criminosas ocorrem em torno do tráfico humano são altamente lucrativas, o que incentiva a continuação desse tipo de problema. Vamos lá, o efeito do tráfico humano. O tráfico humano tem impacto devastador nas vítimas e suas famílias e nas suas comunidades. As vítimas muitas vezes sofrem de abusos sexual, psicológico, além de trabalhar longas horas sem pagamento adequado. Também são privados da sua liberdade, forçados a viver em condições precárias e têm acesso limitado aos cuidados médicos e educacionais. O tráfico humano também afeta a economia, a segurança e os direitos humanos em geral. Eu botei essa nota aqui, ó. Senadora Damares denunciou no ano passado
tráfico de crianças no Amazonas, no Acre, em Roraima, e ela foi amplamente perseguida exclusivamente por partidos comunistas no Brasil e pela imprensa esquerdista, em outubro de 2022. Eu vou deixar isso bem aqui anotado, vamos ver até quando esse site fica no ar. Soluções para o tráfico humano. Vamos lá. Prevenção, né? É necessário combater as causas do tráfico humano, como pobreza, desigualdade, por meio de políticas que visem melhorar o acesso à educação, saúde e emprego. Proteção. As vítimas precisam ser protegidas contra o abuso e a exploração, com abrigo seguro, cuidados médicos e acesso a serviços de apoio. Perseguição criminal. É necessário fortalecer as leis e regulamentos para punir aqueles envolvidos no tráfico humano, incluindo traficantes, intermediários e consumidores finais. Parceria. A cooperação entre governos, organizações da sociedade civil e o setor privado é necessária, essencial para enfrentar o tráfico humano. Conscientização pública. Fundamental para aumentar a conscientização sobre o tráfico humano e seus efeitos, para incentivar a prevenção e envolvimento da sociedade na resolução do problema. Em resumo, o tráfico humano é um problema global que afeta milhões de pessoas no mundo todo, e as causas do tráfico humano são complexas, mas as soluções para enfrentá-lo envolvem sérias medidas de prevenção, proteção, perseguição criminal, parceria, conscientização pública. É necessário esforço conjunto para combater isso aqui, tráfico humano, e proteger os direitos humanos das vítimas de forma moderna, dessa forma moderna de escravidão. Não se esqueçam, aqui eu fiz essa nota, que o site Human Meat Project é um site comunista globalista que pede doações de corpos humanos que dizem alimentar outras pessoas. Vamos lá. Clicar nisso aqui para a gente ver o que é isso. Então isso aqui é um site todo bonitinho, feito pelos globalistas. Aqui fala que um corpo humano, né, serve para alimentar 40 pessoas e pede doações. Diz que aqui um corpo humano tem mais ou menos 55 quilos, um corpo de 1,65 m. Então os caras pedem doações aqui na... Como posso doar? Que tem aqui, ó. Isso aqui é um site pedindo doações de corpos humanos. Isso aqui é um site pedindo doações de corpos humanos. E é um site comunista. Vamos lá, vamos pular essa parte que, pelo amor de Deus. Isso é real, isso é real. Isso aqui você vai clicar aqui, ó. É Human Meat Project. E você vai ver que os caras estão pedindo doações de corpos humanos. Tem que descobrir para onde é essa doação, para que país que está indo isso aqui, ó. Tem que descobrir. Facções criminosas no Brasil. Tem essas facções aqui, ó, de São Paulo. Essa facção aqui é do Rio de Janeiro. Essa aqui é do Rio de Janeiro. Essa aqui parece que é do Rio de Janeiro. Essas aqui são de Manaus, né? Essa facção aqui é de Manaus. Essa facção aqui é do Ceará. Então, eu botei essa nota. É importante destacar que essas organizações são responsáveis por crimes graves de violência. Qualquer tipo de associação apoio a elas é ilegal e deve ser denunciado para as autoridades competentes. Então, associação com um crime é crime. Pessoas, políticos, qualquer pessoa da sociedade que tem associação com facções criminosas, que qualquer associação que seja, ela tem que ser denunciada porque ela pode ser uma criminosa. Eu botei essa nota, é engraçado ver os líderes comunistas, né? É engraçado ver os líderes comunistas do Brasil andando por aí, fazendo campanha no meio das facções criminosas. Mas vamos deixar pra lá.
Aqui tem as falas do senador Girão, né? Vamos ouvir aqui o que o senador Girão fala. Eu vou ler aqui a nota. Ele fala: coincidência leniente com invasões do MST. Ele diz aqui que certa pessoa é defensor da liberação da maconha. Será que querem plantar maconha nas terras invadidas pelo MST? Quantas gerações perderíamos? Atuo para preservar as expectativas do agronegócio do ano. Mais recordes para o Brasil. Vamos ouvir a fala do senador Girão. Quando o senhor fala desses abusos do MST, que tem gente que passa pano, o que está acontecendo hoje com o pujante agro do Brasil, que carrega o Brasil nas costas, que tem feito o Brasil bater o PIB aí da Argentina, só o agro do Brasil, se eu não me engano, 500 bilhões de reais. E quando a gente vê o nosso ministro do Desenvolvimento Agrário, deputado Paulo Teixeira, que sempre foi um defensor da maconha, da legalização da maconha, da liberação, e quando ele faz uma colocação preocupante de que tem que ceder os dois lados, tem que ceder o MST e tem que ceder os produtores. Isso é de brincadeira, isso não se faz, é um país sério. E aí fica aquela pergunta: é pra que está fazendo isso? Para tomar as terras para quê? Para plantar maconha? Então está aí a fala do senador Girão, né? Se você quiser acessar o site depois com esses estudos, isso aqui são estudos, você pode fazer esses estudos no Google, ou confirmar isso aqui que está escrito aqui no... Tem aqui, eu botei a Wikipédia, você pode confirmar aqui na Wikipédia. Você pode confirmar no chat GPT. Se você quiser acessar esse site, é aqui, ó, bit.ly/Brasil Cristão, sem acento, tudo minúsculo. Ou Brasil Cristão -anticomunismo.blogspot.com. Aqui nós tínhamos feito um estudo, né? Revoluções da fome até o canibalismo. Então, todos os países em que tiveram revoluções comunistas, principalmente antes da Segunda Guerra Mundial, todos passaram por situações de canibalismo humano. A Rússia. Eu tenho aqui um estudo aqui do Livro Negro do Comunismo. São 13 citações dentro do Livro Negro do Comunismo, que inclui em vários países. Por exemplo, na Rússia são várias citações. Todos esses países mais antigos que fizeram revoluções comunistas. A China, aqui a Rússia, o Camboja, Coreia não, aqui não está falando da Coreia. Coreia e Japão aqui não diz, eu não sei se diz, eu não lembro. Mas, tá vendo essas estantes cheias de ossos? Essas paredes, no Camboja tem paredes, muralhas de ossos. Então essa cultura, tá vendo essas muralhas cheias de ossos no Camboja? Então o comunismo, aqui eu botei, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Essa notinha aqui é do Livro Negro do Comunismo. Aqui tem uma notinha, o comunismo, ele manda negar Cristo. Quando Karl Marx, no livro sobre a questão judaica, manda emancipar do cristianismo e do judaísmo, emancipar é negar Cristo, é negar o cristianismo e é negar o judaísmo. Então essa nota está aqui no site, você pode acessar o site, confirmar. Isso aqui nada é. Isso aqui você vai ler no livro do... Tem aqui, ó, livros, né? Você pode acessar os livros e confirmar o que eu estou falando. Tem aqui, ó, livros, vamos ver aqui. Livros para baixar. Tem aqui o Livro Negro do Comunismo, você pode clicar e ler. Aqui tem o livro sobre a questão judaica, você clica, aí você dá um Ctrl F, você vai chegar aqui, ó, Ctrl F, emancipar. Ele vai te dar 27.
vezes a palavra emancipar. Então, essa primeira aqui eu não, mas vamos para a segunda, terceira. Aqui os judeus estavam se emancipando, né? Parabal e os judeus já estavam se emancipando quando eles estavam escrevendo esse livro aqui. Emancipar é negar, emancipando da religião. E aqui ele fala, o Estado tem que se emancipar da religião e a religião tem que se emancipar do Estado. Emancipar é sair um do outro. Cristãos se emanciparem, os judeus não têm a mesma capacidade que os cristãos têm de se emanciparem, porque o judaísmo iria opor o seu culto. Então aqui ele está falando de emancipação. Emancipação é sair do evangelho, sair e negar o cristianismo. Preciso emancipar, ele fala o tempo inteiro, emancipar da religião, emancipar do cristianismo. Ao querer emancipar-se de um Estado cristão, o judeu pede que o Estado cristão renuncie o seu preconceito religioso. Então ele fala o tempo inteiro de emancipar. Emancipar é se libertar, é negar. Então aqui tem eu estou na 10ª, são 27 vezes que ele fala emancipar da religião, emancipar do cristianismo. Você pode ler esses livros, eu botei esse livro aqui justamente porque é a prova, porque é o próprio livro do Hitler, prova que o nazismo é o nacional-socialismo. Porque o partido, a tradução do nome do nazismo é nacional-socialismo. Quando você traduz a palavra nazismo, quer dizer nacional, né? Nacional, bem aqui, nacional, socialismo, zismo. Então isso é uma realidade. Aqui tem o livro Cartas do Cárcere, que fala sobre o Estado ampliado, hegemonia, conquistar o Estado de baixo para cima com hegemonia. Tem esses livros aqui que é para o pessoal ficar esperto com esses caras. Eles usam, o MST usa essas táticas de guerrilha, essas organizações criminosas usam essas táticas de guerrilhas, e universitários socialistas leem esse livro e podem usar essas táticas de guerrilha. Aqui tem esses livros todos aqui, que são a base desses estudos que eu faço, todos esses estudos aqui. A base é uma das bases, algumas bases são esses livros. Tem ainda outros livros, né? Você pode baixar. Aqui tem esse estudo falando que o comunismo, nazismo e fascismo não são exatamente a mesma coisa. Ainda tem o socialismo, é a mesma coisa. O progressismo é a mesma coisa. E agora tem essa revolução sandinista, é a mesma coisa. E revoluções, quando falar revolução, você já tem que saber que é uma revolução comunista. Benito Mussolini era do Partido Socialista Italiano. Depois ele era editor-chefe do Jornal Socialista Italiano, Avanti. Ele fundou a Semana Vermelha. Depois ele defendia o internacionalismo proletário, que era uma nação proletária contra as nações burguesas. Ele era contra o marxismo ortodoxo russo específico, não contra todos ele era comunista. Eles brigaram com a Rússia. Aqui o professor Olavo diz que a Rússia os armou e depois, quando eles souberam que a Rússia tinha planos para os usar como ponta de lança na luta contra o Ocidente, eles se voltaram contra os russos. Ele fundou o Biênio Vermelho e ele ainda defendia a ideia de revolução contínua. Então Benito Mussolini era um cara vermelhinho. Esse cara que fundou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemãos. É o partido nazista. Então tá tudo aqui, os estudos estão aqui, vocês podem conferir depois. Tem os estudos aqui, o pessoal da Jovem Pan fala a mesma coisa, o Pedro Ponce fala a mesma coisa. Então, pessoal, eu vou ficando nessa. Depois você pode fazer os seus estudos também, você pode pegar esses livros. Você lembrar sempre que quando fala revolucionário, está se referindo a uma pessoa que é comunista. Esse cara é um não sei o que revolucionário, é comunista. Quando fala os contra-revolucionários, normalmente é o pessoal norte-americano, são contra-revolucionários, que eles eram contra revoluções no mundo.
Por exemplo, a Guerra do Vietnã, Estados Unidos fez o papel de contra-revolucionário. Eles defenderam o Vietnã de revoluções comunistas. E é isso, você pode confirmar depois, tá bom? As máfias todas eram ligadas a sindicatos comunistas. Os cartéis são ligados com sindicatos, com partidos socialistas, partidos comunistas mesmo. Todo o cartel é ligado com um partido comunista. E tem que ficar de olho com essa parte aqui de tráfico humano. Parte de tráfico humano. Porque tem países que defendem agora não só mais a prostituição, mas agora as pessoas estão vendendo corpos humanos para servir de alimento, né? Provavelmente países comunistas mais pobres. Tem estudos sobre essas facções. E no mais é ficar acordado, é ficar sempre desligar mais a televisão e começar a ler mais livros e ver o que eram essas coisas no século passado, o que eram essas coisas no século passado, e manter as pessoas também informadas, tá bom? Eu vou ficando nessa, um abraço, até a próxima, fiquem todos com Deus.